Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo deputado Reginaldo Lopes, coordenador dessa comissão, excelentíssimo deputado Aguinaldo Ribeiro, relator, aos demais especialistas que participam dessa comissão. É uma honra participar dessa comissão. Eu tentei e gostaria muito de estar presente, mas tive alguns problemas de logística, né? Pois bem, essa primeira sessão da comissão pretende tratar do diagnóstico do Sistema Tributário Nacional. E aqui tem sido tratado o diagnóstico de uma parte do Sistema Tributário Nacional, que são os problemas da tributação sobre o consumo, né? Eu gostaria de frisar, e essa será a tônica da minha participação, que, ao tratar apenas a tributação do consumo, está se pensando em apenas uma parcela do sistema tributário nacional, aquela referente a promover a maior eficiência econômica, né? Mas tratar apenas da eficiência econômica torna o diagnóstico impreciso. Esse é o alerta que eu quero fazer. Porque também é preciso tratar da redução da desigualdade social brasileira, né? Portanto, quer dizer, o diagnóstico tem que necessariamente tratar simultaneamente das questões da eficiência e da desigualdade, senão nós não faremos a reforma tributária que o Brasil precisa. Bom, com relação à questão da eficiência, eu concordo em grande medida com o que tem sido aqui apresentado pelos meus colegas, né? Tenho pouco a acrescentar, além de três questões. Primeira, o cashback tem sido apontado como único efeito redistributivo da reforma do consumo, né? Entretanto, esses efeitos redistributivos são muito restritos, né? Um estudo feito pelo Rodrigo Oraíra e pelo Sérgio Gobetti, em 2020, mostra que essa reforma do consumo ela vai fazer com que o primeiro decil, os 10% mais pobres, né, tenha uma redução de impostos de 26,7% para 24,3%, quer dizer, apenas 2 pontos percentuais. É muito pouco para mudar um dos sistemas mais regressivos do mundo. O segundo ponto é que há dificuldades, como já foram mencionadas, operacionais na implementação do cashback. Eu posso discutir isso depois. Com relação à desigualdade, como eu disse, nós temos que tratar da eficiência e da desigualdade. A visão de que a desigualdade da renda é prejudicial para o crescimento e para a eficiência econômica tem sido respaldada por importantes atores globais, como, por exemplo, o Oxfam, Fundo Monetário Internacional, e o próprio Banco Mundial e a CEPAL. Em 2015, a Christine Lagarde, então diretora-geral do FMI, afirmou, aspas, reduzir a desigualdade excessiva não é apenas correto do ponto de vista moral e político, mas é um bom princípio econômico, né? Especialistas do FMI também ressaltam que a desigualdade excessiva da renda, aspas, desestimula o investimento, inibe a taxa de crescimento econômico e torna o crescimento menos sustentável com o tempo, né? O que esses órgãos estão tentando dizer é que a redução da injustiça fiscal, né, amplia a demanda agregada, fomenta o mercado interno, alavanca o investimento privado e contribui para o crescimento e a geração de emprego e a renda. Assim como a melhora da eficiência econômica também age nesse sentido, né? No Brasil, reduzir a desigualdade é um imperativo civilizatório. O Brasil é uma das nações com maior abismo entre ricos e pobres do mundo. Nós somos campeões na questão da complexidade, mas também somos campeões na questão da desigualdade. Pelos critérios do PNUD, nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Pelos critérios do Piketty, nós somos o 2º país mais desigual do mundo, né? Em grande medida, isso está ligado ao fato que nós temos também uma das tributações, um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. A carga tributária no Brasil ela não é elevada, mas ela é mal distribuída. Mal distribuída entre pobres e ricos. Por um lado, arrecada-se excessivamente tributo sobre o consumo e sobre a folha, como já foi aqui mencionado, que incide proporcionalmente mais sobre a renda dos mais pobres. No Brasil, como já mencionado, a participação relativa dos impostos sobre o consumo na carga tributária chega a quase 50%. A média da OCDE é 32%.
Nos Estados Unidos, é 17%. Por outro lado, nós arrecadamos pouco na forma de impostos sobre a riqueza e a renda da pessoa física. Nos Estados Unidos, em conjunto, os impostos sobre renda e riqueza representam cerca de 60% da arrecadação total de impostos. Nos países da OCDE, a média é de 40%, e no Brasil, de apenas 23%. A arrecadação do imposto de renda da pessoa física no Brasil é reduzida na comparação internacional. Ela representa apenas 2,5% do PIB, enquanto que a média da OCDE é cerca de 8,5% do PIB. Há diversos mecanismos que tornam a tributação das altas rendas residual, com destaque para dois deles. O primeiro, a alíquota máxima do imposto de renda praticada no Brasil é de apenas 27,5%. Nos países da OCDE, ela chega, em média, a 40%. Há diversos países onde essa carga é superior a 50%, e diversos outros países entre 40% e 50%. Segundo, somos um dos poucos países do mundo que não tributamos lucros e dividendos distribuídos aos sócios acionistas. A Petrobras, por exemplo, vai distribuir esse ano cerca de 217 bilhões em dividendos aos acionistas, em 2022. E esses acionistas não pagarão um centavo de tributos. Não é razoável que um professor que ganha R$5.000 por mês pague 27,5% de imposto na fonte, enquanto um acionista que receba, por exemplo, R$50 milhões não pague um centavo. Os dados da Receita Federal mostram que, de cada R$100 declarados como lucro de dividendos, 70 estavam nas mãos de 1% mais rico do país. Cerca de 316 mil declarantes, que tiveram rendimentos entre 600 mil e 2,6 bilhões no ano de 2020. Nós estimamos que a taxação sobre lucros e dividendos pode gerar acréscimo na receita superiores a 120 bilhões de reais por ano. Há outras anomalias do nosso sistema tributário, no sentido da sua regressividade, como a questão dos incentivos fiscais, que já foi mencionada, a baixa tributação do patrimônio, o IGF foi aprovado em 88, até hoje não foi regulamentado, o IPVA incide sobre carros populares, mas não incide sobre jatos e iates, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é 8%, a maior parte dos estados praticam 4%, enquanto a média internacional é 30%, e vários países praticam alíquotas superiores a 50%. A arrecadação do ITR no Brasil representa 0,1% da arrecadação tributária federal. Esses dados mostram que, do ponto de vista da tributação, nós somos pares internacionais. O economista Tomás Piketty ensina que a tributação progressiva sobre as altas rendas da riqueza teve papel importante para a saída das crises do capitalismo no século passado, como a Grande Recessão de 1929, como a Segunda Guerra Mundial. Em diversos países, entre a década de 1940 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda foi elevada para patamares superiores a 90%. Isso foi feito por governos liberais, não foram governos de esquerda que fizeram esse tipo de política tributária. Quer dizer, em pleno século XXI, o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, permanece em relação a outras nações do planeta com quase 100 anos de atraso em matéria de tributação progressiva. Pois bem, me encaminhando já para o final, essa reforma tributária apresenta oportunidades e riscos. Do ponto de vista das oportunidades, eu creio que, pelo amadurecimento desse debate, é possível fazer uma revolução tributária no Brasil. De um lado, teremos que reduzir tributos sobre o consumo e sobre a folha, ampliando a eficiência e a formalização de empregos. Isso beneficiaria a totalidade das empresas e das camadas pobres da sociedade. Essa redução facilitaria a aprovação da reforma sobre o consumo. No entanto, por outro lado, para compensar essa perda de receita, temos que ampliar a tributação da renda e da riqueza, para o que
penalizaria apenas 316 mil bilionários. O fato positivo é que a proposta técnica caminha nesse sentido. Nos últimos anos, os partidos populares, que fazem parte da coligação vencedora nas eleições de 22, formularam uma proposta de reforma tributária para colocar o rico no imposto de renda, né, como bem sintetizou o presidente Lula. Trata-se da reforma tributária solidária, justa e sustentável, protocolada na Câmara dos Deputados por iniciativa das bancadas do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PSOL e da Rede. Trata-se da emenda substitutiva global, a PEC 45, de número 178, de 2019. Infelizmente, essa proposta não tem recebido nenhuma atenção da mídia, né? E a minha amiga Vanessa esqueceu de mencioná-la aqui na sua relação das contribuições para esse debate da reforma tributária. Quero enfatizar que as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, né, o programa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, assentam-se nessa proposta. Na página 17 está escrito, aspas, proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e, segundo a qual os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. O que é fundamental na reforma tributária solidária, justa e sustentável? O fundamental é redistribuir as bases de incidência dos impostos, reduzir a tributação sobre renda, sobre consumo e sobre a folha, e ampliar a tributação sobre renda e sobre altas rendas e sobre patrimônio. Isso faria com que o Brasil se aproximasse da média, né, da OCDE. Né? A OCDE tem sido citada aqui nessa reunião, os seus parâmetros econômicos. Também seria importante que nós nos aproximássemos do ponto de vista da tributação. É importante mencionar que a maior tributação da renda e da riqueza não requer emenda constitucional. A tributação de lucros e dividendos, por exemplo, requer apenas a revogação do artigo 9º da Lei 9.249, de 95. A nova tabela do progressivo do imposto de renda pode ser implantada por ato da Receita Federal. A regulamentação do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, requer apenas legislação complementar. É importante ressaltar que a reforma tributária solidária, justa e sustentável foi subsidiada por estudos iniciados em 2017, por duas entidades sindicais, os auditores fiscais, a Anfip e a FENAFISP. Esses estudos visavam se contrapor à ideia hegemônica naquele momento de que reforma tributária se encerrava com a reforma tributária sobre o consumo. Naquele momento, a reforma tributária era sinônimo da tributação sobre consumo. Né? Os riscos da reforma. Com a fragmentação da reforma tributária, primeiro consumo, depois renda, corre-se o risco de não se corrigirem simultaneamente essas assimetrias entre consumo e renda. Dar prioridade à simplificação do consumo pode não caminhar em direção à necessária redistribuição das bases de incidência da tributação. Ela pode, inclusive, ampliar ou manter como está a carga sobre o consumo. Né? O secretário Bernardo Api tem dito que, com o IVA, a carga sobre o consumo será de 25%. Né? Esse número é maior, é uma das maiores cargas do mundo. Né? Na União Europeia, por exemplo, essa taxa é cerca de 21%, na OCDE, em média, em torno de 19%. Né? Então, tratar apenas a simplificação do consumo, né, pode manter essa regressividade excessiva da nossa tributação. A reforma do consumo atende prioritariamente às demandas do setor empresarial, cujo propósito maior é reduzir custos. Por sua complexidade, pelos interesses poderosos envolvidos, acredita-se que a tramitação da reforma do consumo não será célere, podendo se arrastar ao longo de 23. Já se fala na conclusão em setembro, outubro de 23. Caso isso ocorra, essa é a minha preocupação. O poder econômico, e aqui eu faço uma análise de economia política, né?
Meu tempo está terminando, eu só peço mais 2 minutos para encerrar, deputado Reginaldo. Com certeza, 2 minutos. A minha preocupação, e aqui eu faço um exercício de economia política, né, é que, caso o poder econômico, tendo feito a reforma que há tanto tempo ele defende, eu me pergunto, quais as chances de que a reforma sobre as altas rendas da riqueza seja perseguida em 2024? Essa é a minha preocupação maior. Nesse sentido, já terminando, eu modestamente faço um apelo ao ministro Haddad e ao secretário Api. Não basta dizer que primeiro será feita a reforma sobre o consumo e depois sobre a renda. É preciso enfatizar que ambas as reformas estão interligadas. Como prega a reforma tributária solidária, justa e sustentável, base da coligação Lula-Alckmin, a tributação sobre o consumo e ampliação, a redução do consumo e ampliação da tributação da renda são faces da mesma moeda. Também faço um apelo à liderança dos partidos políticos que protocolaram a emenda substitutiva global à PEC 45 de número 178, né, que é conhecida como Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável. É preciso ressaltar que essa proposta que está nas diretrizes do governo Lula. Peço especialmente atenção e reflexão para esse ponto, pelas lideranças do PT, com destaque para o presidente Gleisi, ao líder Zeca Dirceu, ao deputado Reginaldo Lopes, pelas lideranças do PSOL, em especial ao líder deputado Guilherme Boulos e ao deputado Ivan Valente, que é signatário da emenda 178. As lideranças do PCdoB, com destaque para a deputada Jandira Fegali e para o deputado Daniel Almeida, que são também signatários da 178. E pelas lideranças do PDT, com destaque para os deputados Mauro Benevides Filho, que tem tratado dessa matéria em diversas de suas participações políticas, né? E o deputado André Figueiredo, também signatário da 178. E também pelas lideranças do PSB e da Rede, partidos que também são signatários da 178. No caso da Rede, ressalto que há ainda o compromisso com a tributação ambiental e que estamos alinhados com as propostas das entidades que defendem uma reforma tributária 3S, solidária, saudável e sustentável. Concluo dizendo que tenho certeza de que o governo e o parlamento brasileiro estarão à altura da crise atual. Pensarão alternativas, inspirando-se na experiência internacional atual, né, defendida por instituições como o Banco Mundial, BID, FMI e governos de países capitalistas centrais, como o governo americano, segundo a qual é preciso gastar mais e taxar mais. Né? Creio que o governo e o parlamento também estarão em sintonia com os anseios da sociedade. Um dos achados da pesquisa realizada pela Oxfam e pelo Datafolha em 2021 é que 84% dos brasileiros concordam com o aumento dos impostos para pessoas mais ricas para financiar políticas sociais no Brasil. 84%. O estudo também mostra que quase 9 em cada 10 pessoas acredita que não há progresso nacional possível se não se reduzirem as desigualdades sociais brasileiras. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Eduardo Fagnani. Passo a palavra para o próximo expositor, Eduardo Sampaio de Moraes Godoy, livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, ex-procurador-geral adjunto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.